Olá pessoal, tudo bem? Há quanto tempo, né? Bom, gente, vamos para a nossa aula de filosofia. Na aula passada, nós começamos o conteúdo do capítulo e ele vinha trazendo, um tema que é bem interessante, que era sobre a questão da diminuição da maioridade penal. Por que o capítulo iniciou com esse tema? Porque o capítulo ele vem trabalhando sobre argumentação. Nesse capítulo nós vamos estudar sobre argumentação e sobre lógica. Então o capítulo ele buscou mostrar, formas de argumentos que são utilizadas por todos nós, ao decorrer, das situações. A gente sempre utiliza um argumento para defender alguma coisa ou para acusar alguma coisa, Os argumentos sempre estão presentes no nosso dia a dia. Por questões complexas, como a que foi tratada, a questão da diminuição da maioridade penal, como também em questões mais simples, mas a gente sempre está utilizando argumentos. Bom, esse capítulo sobre lógica e argumentação, esse capítulo ele começa, ele se inicia com alguns conceitos, certo? Mas antes da gente começar a trabalhar esses conceitos, tem no livro de vocês digamos que um desafio, assim, que são desafios que muitas vezes são trabalhados, na lógica, que é o desafio da pérola falsa. Como é esse desafio? Assim, imagine, que você tem 8 pérolas. Porém, dessas 8 pérolas, você possui uma pérola falsa. E aí você pode trocar essa pérola falsa por outra verdadeira se você descobrir qual é a pérola falsa. E aí você sabe que a pérola falsa ela é um pouquinho mais leve que a pérola verdadeira. Mas é pouco, não é perceptível você só segurando a pérola, E aí você precisa de uma balança. Então você tem uma balança de 2 pratos, onde você vai pesar as pérolas, porém você só pode utilizar essa balança 2 vezes. Então você tem 8 pérolas para descobrir a pérola falsa, e você tem a balança, mas você só pode pesar na balança 2 vezes. Então como é que você vai fazer para descobrir qual é a pérola falsa? E aí, como resolver nessa questão? Bom, não vou dar a resposta agora, vou deixar vocês pensarem, tá? Eu vou aqui trabalhar o conteúdo, eu vou estudar a resposta no final do vídeo, se eu deixo para a próxima aula para vocês terem um tempo maior para pensar, tá bom? Bom, então, vamos lá. Sobre a questão dos conceitos que são trabalhados, no conteúdo de lógica, nós temos o primeiro conceito, que é o conceito de argumento, o argumento que é utilizado. O argumento, quando ele é desenvolvido, ele vai trabalhar com 2 coisas, que seria o raciocínio, e as proposições que são utilizadas nesse argumento. Então, o que seria um argumento? Argumento é a demonstração de um raciocínio, certo? Você está demonstrando por meio de algo escrito, por meio da própria fala, Então, você está demonstrando esse raciocínio, Então, é a demonstração de um raciocínio, onde ele vai trazer um conjunto, de informações, que são as afirmações que você faz, do seu argumento. E essas informações, elas estabelecem uma certa relação, uma conexão entre elas, gerando uma conclusão sobre determinada coisa. Então, resumindo, o que é um argumento? O argumento é a forma como você mostra para as pessoas o seu raciocínio, utilizando afirmações, onde essas afirmações elas fazem um sentido, elas estão relacionadas entre elas. Como assim? Vou dar um exemplo. Se você fala frases como vai chover, minha roupa tá suja, eu vi meu amigo, são frases que não estão conectadas uma com a outra.
Então, se você fala um texto inteiro de frases que uma não se conecta à outra, vai ficar algo sem sentido, logo não vai servir como um argumento. Porque você está falando coisas aleatórias, onde você não está expondo de fato, né, o seu raciocínio. Então, um exemplo de um argumento, né, um exemplo de argumento, digamos, um argumento lógico, né, quando você fala assim, todos os cachorros são mamíferos. O meu animal de estimação é um cachorro. Aí você chega à conclusão de que o seu animal de estimação é um mamífero. Então, esse é um exemplo de um argumento lógico, porque as frases, elas se conectam, uma está relacionada à outra, certo? Mas na frente a gente vai ver esse tipo de argumento de forma mais detalhada, ok? Bom, então, vamos para o conceito do que seja lógica, certo? Lógica. A gente usa muito essa palavra lógica, né? Quando a gente fala, isso é lógico, né? Ou quando a gente fala, é a lógica, né? Então, a gente está querendo falar o quê em relação a isso? A gente está querendo falar que é algo que é verdadeiro, é algo que é evidente, né? Algo que está relacionado com o raciocínio, né? Porém, o que é de fato a lógica? A lógica é um raciocínio que ele tanto pode ser um raciocínio lógico, correto, como ele pode ser um raciocínio lógico incorreto. Então, a lógica, quando a gente fala que algo é lógico, é porque a lógica ela vai mostrar se aquele raciocínio, né, ou seja, aquele argumento ali que foi apresentado, se ele é correto ou se ele é incorreto, se ele está errado. Então, a lógica ela vai ter essa função, né, como se ela analisasse a argumentação para saber se aquilo está certo ou se está errado. Então, na lógica, é utilizado vários tipos de conceitos relacionados ao argumento, ou seja, é como se existissem várias definições de argumentos, vários tipos de argumento. E quais são esses tipos de argumento que é tratado na lógica? Nós temos, primeiro, a indução, que é o argumento indutivo. Como é o argumento indutivo? É quando você deduz que algo é daquela forma pela quantidade de vezes que aquilo aconteceu. Ou seja, algo se repete várias vezes, então você deduz que vai acontecer novamente. Um exemplo, o sol nasce todas as manhãs. Então, logo, você deduz que o sol vai nascer amanhã também. Isso é um exemplo de um raciocínio indutivo, certo? Nós temos também, além da indução, nós temos a dedução. Cuidado para não confundir indução com dedução, certo? O que é a dedução? É quando você deduz algo baseado no que você já sabia antes, em afirmações que já são conhecidas. Um exemplo disso. Você sabe, né, que todos os alunos da escola Leopoldina são brasileiros. Você é aluno da escola Leopoldina, então você sabe que você é brasileiro. Ou seja, você já tinha a informação de que todos os alunos lá eram brasileiros, isso já lhe leva a deduzir que você também é brasileiro. Então, é um tipo de argumento dedutivo. Nós temos também na lógica o argumento que é chamado de abdutivo, que é o raciocínio por abdução. E o que seria isso? O raciocínio por abdução é o tipo de raciocínio que é muito utilizado pelos cientistas, porque é aquele raciocínio onde vai se criar uma hipótese para explicar algum fenômeno, explicar alguma coisa relacionada à natureza. Então, é uma hipótese, não é uma afirmação completamente verdadeira, porém é uma hipótese que se aproxima da verdade, né, que leva a acreditar que é daquela forma. E os cientistas trabalham muito com isso porque em suas teorias eles elaboram a hipótese e depois eles tentam provar, né, que aquela hipótese é verdadeira. Como, por exemplo, a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang é uma hipótese, então é um exemplo de um raciocínio abdutivo. Nós temos também o tipo de raciocínio por analogia. A palavra analogia significa o quê?
significa comparar, né? Quando você faz uma analogia de uma coisa com outra, você está comparando uma coisa com outra. Logo, o argumento, o raciocínio por analogia vai ser por comparação. Como, por exemplo, você comparar o que está acontecendo em um país e ver uma situação semelhante com a que está acontecendo em outro país, você compara um com o outro e você chega a uma conclusão. Então, isso é um raciocínio por analogia. E as pessoas costumam muito fazer isso, né? Principalmente em relação ao nosso país e aos Estados Unidos, né? Compara, nos Estados Unidos, esse determinado comportamento, logo tem esse resultado. Se no Brasil também tiver esse comportamento, terá esse resultado. Acontece muito de ter, né, esse raciocínio por analogia, né? E finalizando, né, todos esses tipos de raciocínios, né, que são muitos. Na lógica tem um termo que é muito utilizado, que é as falácias, são as falácias, né? O que são falácias? Eu não sei se vocês já ouviram nessa palavra antes. Falácias. Falácias são argumentos falsos. Argumentos falsos, porém, argumentos persuasivos. O que isso quer dizer? Persuasão, convencimento, né? Ou seja, são argumentos que são capazes de convencer, porém, esses argumentos não são verdadeiros. Infelizmente, a gente vê muito disso hoje nas redes sociais, né? Textos, às vezes com muitos detalhes, muitas coisas, muita informação, e é tudo falso, né? E esse tipo de argumento, que não é verdadeiro, né, na lógica, ele é chamado de falácias, certo? Bom, gente, eu vou parar por aqui, porque é muita informação, né? Muitos conceitos. E ainda tem atividade para vocês fazerem, certo? Então, na próxima aula, a gente vai começar a estudar mais relacionado à própria lógica mesmo, certo? E vamos começar a trabalhar também na próxima aula a questão das tabelas verdades que é utilizada na lógica, certo? Então, hoje eu quero começar, né, quero que vocês entendam esses conceitos que são utilizados na lógica, certo? Recapitulando, certo? Vamos fazer uma recapitulação de tudo. Argumento. O argumento vai trabalhar o quê? Com raciocínio e proposições, certo? O argumento vai ser o quê? A demonstração desse raciocínio por meio de informações que se conectam, que estão relacionadas entre si. A lógica, ela mostra se um raciocínio ele é falso ou se esse raciocínio é verdadeiro, certo? Aí nós temos os tipos de raciocínio. Raciocínio por indução. Quando algo se repete várias vezes, você tem a indução de que aquilo irá acontecer novamente. Raciocínio por dedução. Quando você afirma algo baseado em informações que você já tinha antes. O raciocínio por abdução ou raciocínio abdutivo são a formulação de hipóteses. Raciocínio por analogia é o raciocínio relacionado a comparações, ok? E falácias são argumentos falsos que, porém, são persuasivos. Ok, pessoal? Espero que tenha dado para vocês entenderem, né? Muita informação. A nossa aula fica por aqui. Na próxima aula a gente continua, né, esse conteúdo de lógica. Espero que vocês tenham gostado, certo? E não esqueçam de fazer a atividade, ok? Eu vou colocar o link aqui no grupo e vou deixar também disponível no Google Sala de Aula para vocês, tá legal? Beijo, pessoal. Até a próxima.